Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abram suas Bíblias por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23 e o versículo de número 9 e 10. Segundo Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 9 e 10. Graças a Deus, Deus já falou, Deus já se mostrou que está na casa. Continue glorificando o nome do Senhor. Enquanto estivermos prestando atenção na mensagem pregada, não deixe de glorificar a Deus pela oportunidade de estar na sua casa e ouvi-lo falar uma vez mais. Aleluia! Segundo livro do Samuel, capítulo de número 23, versículo 9 e 10, está escrito assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor realizou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar os despojos. Amém? Podem se assentar. Deus abençoe. E hoje eu quero meditar um pouco com os irmãos 5 verdades a respeito dos valentes de Davi. Hoje eu quero meditar contigo 5 verdades a respeito de Eleazar. 5 verdades dos valentes de Deus. Não é à toa em que durante toda a trajetória bíblica pouquíssimas pessoas entraram em algumas seleções específicas. A Bíblia diz que muitos discípulos, queridos obreiros, andavam com Jesus. A Bíblia diz, queridos irmãos, que muitos discípulos andaram junto com Jesus, mas apenas 12 foram selecionados para serem chamados no rol de apóstolos. Muitos viram as grandezas que Deus fez. Muitos provaram dos milagres que o Senhor realizou. Muitos daqueles que não foram chamados de apóstolos saborearam de pães e peixes multiplicados. Muitos viram quando Jesus chamou o seu amigo Lázaro para fora e ele ressuscitou. Muitos tiveram a oportunidade de ver aquela mulher do fluxo de sangue não reclamar mais da sua doença, porque fora curada quando tocou nas vestes de Jesus. Muitos presenciaram quando eles estavam no barco, tamanha era a multidão que ouvia Jesus, que Jesus teve que pegar um barco emprestado e andar poucos metros do mar para que pudessem caber e comportar todas as pessoas e que pudessem ouvir. Muitos ouviram falar daquele Jesus que curou o endemoniado de Gadara e trouxe vida e trouxe paz a todos aqueles que moravam, mas poucos foram chamados de apóstolo, apenas 12. Muitos viram todos os milagres que o Senhor fazia. Muitos acompanharam o sobrenatural a respeito do ministério de Jesus. Muitos acompanharam os milagres de Jesus de Nazaré, mas poucos entraram na galeria dos heróis da fé. Muitos não tiveram os seus nomes eternizados na Bíblia pelos galeria dos heróis da fé, mas não quer dizer que não puderam usar a sua fé para ver um sobrenatural através de Deus. Muitos estiveram no deserto bebendo da água que antes era amarga e tornou-se doce pelo poder da ação de Deus, mas não entraram nos heróis da fé. Moisés entrou. Muitos provaram daquela comida que caía do céu. Quando eles ficaram enfadados de tanto comer maná, puderam degustar de cordonizes, carne fresca. Muitos não passaram o frio do deserto pela coluna de fogo, não passou calor pela coluna de nuvem, mas não entraram na galeria dos heróis da fé. Mas na galeria desses valentes de Deus, a Bíblia cita nome de poucos homens que foram fiéis a Deus na batalha, que foram fiéis ao seu rei,
E por ser fiéis ao rei, num estágio máximo de pressão, eles ganharam os prestígios de serem chamados valentes de Davi. Eles estiveram com o rei em que travou as batalhas mais sangrentas da história do seu reinado. O reinado de Salomão não teve toda essa audácia de guerra, porque todas as grandes batalhas muitos presenciaram as batalhas sangrentas do reinado de Davi. Muitos presenciaram tantos grandes travadas foram para a conquista de território e para alcançar algo, mas não foram chamados de valentes de Davi. E dentre tantos esses valentes, há 5 lições que eu quero trabalhar com você nessa noite, a respeito de Eleazar. Primeiro, em que pouquíssimos nós vemos que Eleazar não é exemplificado, não é conhecido por muitas batalhas. Eleazar entrou na galeria dos valentes por esta batalha em que ele foi citado. Não foi das outras 1500 batalhas. Para Eleazar ser chamado como um valente, não foi citado todo o seu currículo de batalhas travadas, mas foi citado apenas esta batalha, que talvez foi uma que os teólogos chamam das mais épicas, no local chamado Pas-Damim, e outro lugar vizinho chamado Éfes-Damim. Era um lugar plano, onde os exércitos se encontravam para travar as suas batalhas, das mais difíceis, das mais longas e das mais sangrentas. E este Eleazar estava lá. Ele não foi trazido quando foi chamado de valente, ele não foi trazido por todas as suas batalhas, ele foi trazido apenas por essa em especial. Talvez ele poderia ter sido reconhecido na primeira, talvez ele poderia ter sido reconhecido na última. Eu não sei qual o número em ordem de que fatos que aconteceu esta batalha, mas nesta em si, ele foi chamado. Sua fidelidade no campo de batalha, o rei está vendo. Não temos nenhum diálogo com Eleazar, com Davi. Nós não vemos em nenhum momento Eleazar se apresentando para deixar claro para Davi que ele estava na batalha. A certeza do rei era que Eleazar estava na frente de batalha guerreando. Eu nunca precisei ver um diálogo de Eleazar dizendo: Davi, conta comigo, que hora que é para se apresentar, que hora que eu vou, quando que começa, quantos o senhor quer que eu mate? Não, Eleazar na batalha era uma certeza, e o rei estava vendo que Eleazar estava batalhando, e o rei batalhava junto com Eleazar. Quando Eleazar dava a sua força de batalha, Deus dava o livramento. Quando Eleazar dava a sua estratégia, Deus abençoava, e o nome do Senhor dos Exércitos era glorificado. Eleazar não foi conhecido pelas batalhas, mas foi conhecido por esta batalha. Eu estou pregando para adolescentes, para jovens, para adultos, senhoras. Se você é adolescente, se você tem de 0 anos a 146 anos, você se enquadra nesta palavra que eu estou pregando. Talvez você está dizendo: esta é a última batalha, esta é a última luta, daqui eu largo, aqui eu desisto do meu filho, eu desisto do meu marido, eu desisto da minha casa, eu desisto da minha família, eu desisto dessa luta, eu me entrego. Você veio talvez aqui nesse tempo dizer: eu me entrego porque não está acontecendo, mas eu vim na autoridade da palavra de Deus para dizer: sim, Deus está vendo o que está acontecendo, e talvez é nessa batalha que Deus derrama vitória, e talvez é nessa batalha que Deus derrama a resposta, e talvez é nesse silêncio que é quebrado pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, creia no que está sendo pregado aqui nesta noite, de que se você é Eleazar, não deixe de lutar, lute um pouquinho mais, lute uma vez mais, lute só mais uma horinha, creia no que Deus está fazendo. É o momento de você ser chamado de valente, e é nessa batalha que Deus conta com você. Aleluia! Primeiro fato, não foi conhecido por muitas batalhas, foi conhecido por esta batalha. Segundo fato, a Bíblia me faz entender para que eu te aconselhe: fique na sua posição, fique nesse lugar que Deus te colocou, fique desse jeitinho que você crê.
Deus não manda ir para a direita, não vá para a direita. Deus não manda ir para a esquerda, não vá para a esquerda. No momento que os apóstolos mais acharam que era hora de pregar, foi quando foi dado o mandamento: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No momento que eles acharam que era mais tempo de ficar, foi quando eles foram capacitados para ir. Não é na nossa consciência quando que nós temos que ir, mas é debaixo da presença e da glória e da direção dele, em que nós saberemos a nossa direção. Não podemos, o assunto é muito sério. Estamos falando da nossa integridade, estamos falando da nossa liberdade e estamos falando da nossa identidade. Nem sempre o movimento que acontece nos nossos arredores é confirmação de Deus. Eu já falei aqui, nós ficamos tão afoitos por ter uma resposta de Deus, em que queremos criar vozes na nossa cabeça e queremos julgar que é Deus que está falando, e muitas vezes Deus está trabalhando em silêncio e você não está percebendo. Fique na posição que Deus te colocou, seja fiel aonde Deus te pôs, não seja levado por esse movimento. Na pandemia criaram um movimento de que não precisava vir na igreja, e tentou te convencer, mas é para você vir na igreja sim, congregar sim. Na pandemia acharam que você ia se afastar, que você ia esfriar. Você não esfriou, continua fumegando. Você é crente pentecostal, cheio da presença do Espírito Santo. Tantos movimentos estão acontecendo, de que você pode largar e começar. Larga disso, não adianta. Larga daquilo, não adianta. Não. A tendência é essa mesmo. Eu não vou insistir para o meu adolescente, para o meu filho. Eu não vou insistir para ele ir para a igreja. É ele dono das decisões. Quem decide na tua casa é a direção do Espírito Santo. Não se leve por modinha, se leve pela presença de Deus. Senhor, aonde que o Senhor quer que eu vá? Senhor, aonde que o Senhor quer que eu fique? Senhor, e eu sou prova. Quantas vezes eu orei em lugares que eu pedi para o Senhor: Deus, me tira daqui. E Deus demorou 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 12 meses, e a coisa não acontecia. Quantas vezes Deus me colocou lá na moenda do Getsemane? Quantas vezes eu e a minha família fomos exprimidos em uma aflição? Quantas vezes qualquer louvor que passava no YouTube, quando nós estávamos na sala, a gente derretia em lágrimas na sala e só queria que Deus falasse. E Deus muitas vezes não falou aquilo que eu queria, mas Deus falou aquilo que eu precisava, e a mensagem era: fica quieto, fica quieto, fica quieto na posição, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Ele está fazendo, e eu venho aqui com a autoridade do nome do Senhor para te falar, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Não é para você arredar o pé, não é para você desistir. Para de achar que pelo fato de você largar essa bagagem, é com essa bagagem que Deus vai te ajudar, é com essa bagagem que Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus, essa noite é um divisor de águas para o teu emprego, é um divisor de águas para a tua família. Aquela palavra que você disse para o seu filho e está entalado na garganta dele, hoje é noite de você pedir perdão. Filho, eu não sabia o que eu estava falando, mas o Espírito Santo mandou eu falar para você que é para a gente ficar na posição, é para a gente crer que Deus está fazendo, é para a gente crer que Deus está trabalhando. Quem acredita nesse Deus que trabalha, erga a tua mão para o céu e glorifica. A batalha estava enorme. A Bíblia diz que os israelitas estavam recuando, estavam indo embora, estavam desistindo, estavam se guardando, mas Eleazar ficou. Oh glória! Ele ficou. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: fica, fica aí, fica aqui. Esse banco é seu, esse lugarzinho é seu. Meu pai era afastado da igreja. Quantas vezes o pastor da congregação, quando via o meu pai, ele ficava dentro do carro esperando o culto terminar para levar a gente para casa. Quantas vezes o meu pastor bateu na porta do carro, deu um abraço nele e falou: seu lugarzinho está lá. Quando você sentir a vontade de voltar, seu lugarzinho está lá. Nas fileiras de batalha desse exército, nesse momento tão crucial da igreja, eu venho te trazer uma palavra em nome de Jesus. Seu lugarzinho está aqui. É aqui que você vai produzir. Ah, mas é deserto. Deserto não produz nada, mas na palavra do Senhor.
Até vara seca floresce a rosa de Saron. Fica aqui, o seu lugar é aqui, aleluia. Oh glória. Terceira verdade: os grandes também cansam. Sabia? Talvez, meu querido irmão, talvez minha querida irmã, a igreja é o único lugar que você tem para chorar em paz. A igreja é o único lugar que você tem para desmoronar. Ei, você pai de família, eu sei o que você passa. Aqui é o único lugar que você tem para desmoronar, porque lá na sua casa você tem que fazer panca de forte, porque senão sua mulher desmorona, seu filho desestabiliza, sua casa balanga. E aí você fica forte, que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, mas quando você chega aqui, você arregaça o seu coração e desmorona na presença de Deus. Talvez, mulher, é só aqui que você tem o direito nas horas da sua semana para descarregar, e aqui você desmorona, minha irmã. Aleluia! É aqui. A sua vida é tão perturbada que às vezes é só aqui que você sente a presença do Espírito Santo do jeito que você está sentindo agora. Os grandes também cansam. E a palavra de Deus diz que Eliezer, por mais bonzão que ele foi, por mais top na batalha, por mais forte, por mais corajoso, por mais destemido, a palavra de Deus diz que ele cansou. Cansou ao ponto que em outras traduções dizem que a mão dele começou a dar cãibra, e a mão ficou grudada na espada. Mas a espada continua na mão. Aleluia! Você cansou, mas a sua espada ainda está na mão. Você cansou, mas a sua identidade de guerrilheiro ainda não foi tirada. A sua identidade de soldado não foi tirada. A mão continua grudada na espada. E se você continua armado, significa que ainda tem batalha. Se ainda tem batalha, ainda há esperança. Se ainda há esperança, não terminou. Para a gente pode ter terminado, para o médico pode ter terminado, perspectiva pode ter terminado. As portas da nossa perspectiva, da nossa visão pode ser curta, mas Deus está mandando eu te dizer: olha para sua mão, tem espada na mão. Se tem espada, tem batalha. Se tem batalha, tem clamor. Se tem clamor, tem estratégia. Deus ainda pode fazer alguma coisa. Levante a sua mão, olha a espada na sua mão. Olha a espada na sua mão, não é hora de parar. Os grandes também cansam, então aproveite este culto. Se for para chorar, chore. Se for para gritar, grite. Se for para fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Mas pelo amor de Deus, não faz besteira. Não para na hora errada. Jesus está falando contigo nesta noite. Aleluia. O cansaço não é o atestado de quem desistiu, mas a marca de quem tentou. É muito fácil apontar para você e falar que você está com vontade de desistir, mas é muito difícil. São poucos que quando vê que você está quase pensando em desistir, ele vai abraçando do seu lado e vai falando: ô, você está pensando em desistir? Não vou deixar não, vamos junto, agora é nós dois, eu caminho contigo, e vamos embora, vamos dar certo. É muita gente que consegue apontar para a nossa cara, apontar nossos erros, apontar nossas falhas, apontar nossas faltas, dizer aquilo que a gente não consegue, dizer aquilo onde a gente não foi, falar os nossos planos frustrados. Mas a palavra de Deus diz que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos nele, e o mais ele faz, e ele faz por completo, e ele faz bem feito. Já não são poucas as pessoas, não são poucas as pessoas que tiveram oportunidade de falar alguma coisa para quem cansa. Quando chegaram para Levi, falaram assim: Levi, e aí, tudo bem? Tudo bem. Levi, você andou com o homem, você andou com o mestre, o que que você pode me dizer a respeito? Olha, das poucas coisas que eu lembro sobre o que ele disse, eu vou deixar escrito aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ô Paulo, tu gosta tanto desse Jesus, tu aceitou esse Jesus, tu é tanto pregador desse Jesus, o que que você pode me
me falar: Paulo, você já cansou? Sim, eu já cansei. Inclusive eu estava com um espinho na carne, que eu orei 3 vezes para Jesus tirar de mim, e Jesus não trouxe. Eu orei 3 vezes para Jesus me curar, e Jesus não me curou. Mas ele respondeu, o que ele respondeu? Paulo, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pedro, você andou com ele? Pedro, andei com ele sim. Quando a gente estava no barco, eu fui perguntar para ele se ele queria que a gente morresse, e ele pegou e acalmou a tempestade. Eu vi um punhado de trem, se Pedro fosse goiano, eu vi um punhado de trem que Jesus fez. Ah é? Mas você já pensou em desistir? Muitas vezes já pensei em desistir, mas aí eu aprendi com o chefe. E o que Jesus falou? Olha, não tenho muita coisa que eu lembro de cabeça, mas um pouquinho eu vou te falar, e eu vou deixar escrito em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, aleluia. Ó salmista, você gosta de cantar? Gosto. Você gosta de adorar? É comigo mesmo. Você gosta de exaltar a Deus? Eu gosto pra caramba. Mas você já pensou em desistir, salmista? Já pensei em desistir, já pensei em ir pro mundo, já pensei em voltar para aquela vidinha medíocre que eu tinha, porque eu não incomodava ninguém. Quando você estava lá no mundo, você não incomodava o diabo, e não tinha luta, e você mistura as coisas, achando que é melhor sozinho, do que melhor lutar com Deus. Mas e aí, salmista? Aí você desistiu? Não desisti, tanto que eu fiz um hino, e ele escreve o Salmo de número 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas, não é qualquer uma, é todas. Jesus não escolhe tamanho de aflição para te livrar. Jesus não está preocupado com faminha para dizer: vou escolher o que é mais fácil para aparecer primeiro. Jesus nos livra de todas. Aqui o Espírito Santo me revela que tem gente com todo tipo de aflição. Isso é fato, é todo culto. Tem gente com afliçãozinha, tem a gente com afliçãozona, tem aflição que cabe dentro do meu bolso, mas talvez tenha aflição que não passa por essa porta, do tamanho do elefante. Mas Jesus me manda te dizer pelo poder da palavra: não desiste, não se cansa, Ele te livra de todas. Oreas. Mas a minha aflição é a acusação de tão ruim que eu fui. A minha aflição era o tão ruim que eu era. João, Pai do Senhor, pastor João, Pai do Senhor, eu estou tão acusado. O que é que o Senhor tem para me falar? É só você ler o que eu deixei escrito em 1 João capítulo 2 versículo 1. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. No versículo seguinte fala: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas de todo o mundo. Sinta o perdão de Deus nessa noite aqui nessa casa. Sinta o perdão de Deus aqui nessa noite nessa casa. Sinta o perdão de Deus nesta noite aqui nessa casa. Você que está me vendo pelas plataformas digitais, essa palavra também é para você. Você que estava às vezes rolando o feed do Facebook entediado e acabou nesse vídeo, essa palavra é para você em nome de Jesus. Jesus Cristo te perdoa, Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo te salva, até mesmo te batiza com o Espírito Santo onde você estiver. Não desista, Ele está aqui. Você pode adorar o nome do Senhor um pouquinho? Enquanto eu descanso aqui minha voz, eu já estou encerrando. Até 15 para meia-noite eu paro de pregar. Mas adore a Deus um pouquinho. Jesus está falando com você. Aleluia. Lute. Vença. A palavra de Deus diz que Eleazar era muito corajoso. A palavra de Deus diz que Eleazar era imbatível. Só ele ficou na batalha, vó, e ele venceu. Só ele ficou na batalha, Aline, e venceu. Mas a Bíblia diz
que depois de falar da coragem de um homão, ele termina falando: mas o Senhor deu livramento. Aleluia. Lute com as suas armas, lute com toda a sua força, batalhe as batalhas mais épicas da sua vida, mas no final da conta, é livramento de Deus, a glória de Deus. O testemunho não é do que você fez, mas é o que o Senhor fez. O Senhor me ajudou, o Senhor me livrou, o Senhor me deu vitória, o Senhor me prosperou. Você é formado, você é letrado, você é o especialista na sua profissão, mas o livramento, a resposta, o final, o caminho, a verdade, a vida, o conselho, o destino, a orientação é dele, é por ele, é para ele, é com ele, tudo é. Eleazar não deixou de ser chamado de um valente, obreiros, colegas, companheiros. Eleazar não deixou de ser chamado de valente, mas a história dele não deixou com que ele ficasse do protagonista, o principal, não é? É para que eu suma e para que ele apareça. A sua vitória não é um testemunho do que você é capaz. A sua vitória é que vale a pena ser fiel a Deus. É um testemunho de que vale a pena ser crente. É um testemunho de que vale a pena ser fiel. É um testemunho de que vale a pena para muitos no mundo você ficar um dia inteiro sem comer nada, ou ficar só na água. Para muitos é besteira, mas para você não. Eu estou me consagrando, eu estou jejuando, eu estou buscando. Para muitos no mundo, aquilo que nós fazemos é besteira. Para que dormir um pouquinho mais? Por que você não dorme mais? Você acorda de madrugada para vir para a igreja, dobrar o joelho num piso às vezes frio. Por que você vem? Por que você aguenta? Por que você sacrifica 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas do seu domingo? É porque muitos no mundo não entendem a presença, o que acontece aqui dentro dessa casa. Muitos não entendem a presença, o poder, a glória, a graça que é derramada sobre nós. Muitos não entendem por que você está lutando e está cantando. Muitos não entendem por que você está lutando, mas continua se alegrando. Muitos não entendem o porquê dessa luta, o porquê desse negócio na sua vida, e que você não reclama, não espragueja, não se queixa. É porque quem está no mundo vive a luta no seu hoje, mas quem é crente sabe que é mais do que vencedor. Enquanto uns ficam lamentando a luta de hoje, eu já estou dando glória a Deus, porque a batalha já é nossa, a vitória já é nossa. O sangue de Jesus tem todo o poder. Aleluia. E para eu encerrar, a Bíblia diz que Eleazar lutou sozinho. Diga comigo, sozinho. Todo mundo voltou. Aí quando que esse povo aparece de novo? Para buscar os despojos. Quando já estava tudo pronto. Quando já estava tudo ganho. Quando já não tinha mais que batalhar. Quando não corria mais risco de matar ou morrer. Aí todo mundo apareceu para buscar os despojos. O que é despojos? É a recompensa da batalha ganhada. É a armadura. Na nossa vida é assim. Tem batalhas espirituais que só a gente luta sozinho, e os outros só vêm pegar a recompensa depois. Não é? As irmãs do ciclo de oração, quantas vezes, se vocês ganhassem, Rosângela, se você ganhasse R$10 por cada vez que alguém falasse com você, ora por mim, você já tinha uma distribuidora e deixava o tabinha com as lojinhas de embalagem. Mas porque a gente escuta muito ora por mim e não escuta muito ora comigo. A gente escuta muito carrega a minha culpa, carrega o meu peso. E as pessoas acabam recaídas numa zona de conforto. E nas aulas de teologia, cadê os meus filhotinhos da aula de teologia aqui? Os meus abençoados, que bênção, obrigado pela coragem de me ver. Muitas vezes eu falo para eles que uma das minhas orações, em todas as orações eu falo em Jesus, que eu seja a resposta da oração de alguém. Que alguém venha me pedir uma palavra com angústia, e que eu tenha alguma coisa da tua parte para falar para eles.
Senhor, que eu nunca seja pego desprevenido, que eu nunca seja pego caído, que eu nunca seja pego sem nada para oferecer, porque você é crente, você é salvo, você é lavado com o sangue de Jesus. Muitas das pessoas que falam com você durante o seu dia, você acha que fala por falar, mentira. É alguma pessoa que o Espírito Santo incomoda para colocar na tua frente, porque elas querem ouvir alguma coisa, e você é luz naquele lugar, e você não pode deixar de ser pego sem vigilância. Muitas pessoas vai com você apenas para te dar um bom dia, você acha que é só um bom dia, mas quando você fala bom dia, Jesus te abençoe, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, aquela pessoa já escancara o coração e te ouve. Por quê? Porque nós somos essa porta que Deus abre na vida de alguém. Foi só você que se posicionou, foi só você que lutou, foi só você que acordou de madrugada, foi só você que jejuou, você cansou, mas através de você, através da sua coragem, através de você se colocar na brecha, através das suas lágrimas, muitos colherão as recompensas e os frutos de você se colocar na brecha.